Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo, é o vídeo de introdução de uma série de vídeos que vai tratar sobre o tema investimentos com inteligência artificial e Python. Muito se fala em data science, inteligência artificial, machine learning, mas como que é isso na prática? A gente vai estar vendo todos os passos necessários para a construção de um programa em Python que faça análise de dados com algoritmos de machine learning. A gente vai estar aprendendo na prática o que é esse negócio de inteligência artificial. Eu já usava análise de dados anteriormente ao surgimento popular da inteligência artificial. Eu utilizava os dados, fazia análises em planilhas mesmo, no LibreOffice, gerava os gráficos lá mesmo, fazia minhas correlações, mas o Python facilitou muito esse trabalho. É muito mais fácil fazer data science utilizando uma linguagem que possui as bibliotecas que o Python possui. Então, nessa série de vídeos, a gente vai estar vendo todos os passos, desde a coleta de dados. Então, a gente vai fazer uma análise de correlação com as variáveis, macroeconômicas, como o Selic, IPCA, até aqui GPM, o PIB. Aqui eu tenho dados da FGV, que são dados bastante importantes, dados de juro futuro, câmbio, as commodities. Então, uma das etapas da Data Science é justamente fazer a coleta de dados, né? Então, a gente vem aqui, eu crio meus algoritmos que fazem a coleta de dados, ou seja, eu carrego os dados para a memória do computador, então eu posso fazer a minha análise estatística dos dados. Por exemplo, aqui, eu vou coletar o IGPM. Está aqui, ó, já tem aqui a figura do IGPM. Eu tenho, às vezes, quando o dado está um pouco desatualizado, eu tenho um menu para atualizar esses dados. Então, esses são dois passos importantes, né? A gente fazer a coleta dos dados e garantir que os dados estão atualizados. O próximo passo importante é a gente encontrar dados que possuam alguma correlação, dados que se correlacionem bem entre si. O próximo passo na construção de um algoritmo de inteligência artificial é encontrar variáveis que tenham correlação forte entre si. Então, é necessário construir algoritmos que façam a medição da correlação. Por exemplo, vamos correlacionar aqui o IPCA com a Selic. Vou correlacionar até aqui o mês 7 de 2018 e a gente encontrou aqui uma correlação próxima a 0,4. Lembrando que quanto mais próxima a 1, mais forte é essa correlação, mais próxima a 0, a correlação vai perdendo força, os dados já não são mais tão correlacionados assim. Então aqui a gente tem uma correlação de 0,4 aproximadamente. A gente pode ver aqui que realmente, enquanto o IPCA desce, existe uma tendência de afrouxamento da política monetária, o Banco Central vai reduzindo os juros, e assim que a inflação começa a subir, o Banco Central reage, que a gente tem o IPCA em azul e a Selic em roxo, o Banco Central reage e sobe os juros para conter a inflação. Então, o Python e a análise de data science vai ajudando a gente a fazer um entendimento das variáveis econômicas na economia, né? Como que essas variáveis impactam nos meus ativos? Será que existe alguma correlação com ativos de bolsa, por exemplo, da B3, com ativos do Tesouro Direto? Com certeza a gente encontra variáveis e consegue correlacionar. Então, a partir do momento que a gente encontra uma correlação interessante entre os dados, é hora de vir aqui exatamente para o Machine Learning e então a gente escolhe as variáveis que vão servir de base para o aprendizado de máquina. Por exemplo, eu posso escolher a Selic, de base o IPCA, o IGPM e a confiança do comércio, por exemplo. E então eu fazer uma previsão sobre determinada ação. Então, como que funciona um algoritmo de inteligência artificial? Esse algoritmo ele vai com os dados passados, a gente viu ali nos gráficos que existem dados passados, o computador ele aprende como que essas variáveis impactaram determinado ativo no passado, então faz uma previsão de como vai estar aquele ativo no futuro, com base em previsões de dados futuros. Por exemplo, a gente pode encontrar esses dados lá no Boletim Focus, por exemplo, né? Então a gente verifica lá no Boletim Focus como que está a previsão para esses dados no futuro e com base nesses dados a inteligência artificial faz a previsão para o preço de um determinado ativo. Por exemplo, uma ação na Bolsa de Valores ou um ativo do Tesouro Direto ou o câmbio, por exemplo.
Mas às vezes eu não quero confiar nessa previsão do Boletim Focus, então existem alternativas para que a inteligência artificial faça previsões baseadas em algumas estratégias matemáticas que a gente vai estar vendo tanto na série de vídeo quanto na área de cursos do site ihack.com.br. Então, esse aqui é o meu Big Data econômico, tá, pessoal? E aqui eu tenho o código-fonte dele. Já possui mais de 7.000 linhas. À medida em que eu for apresentando os algoritmos que fazem coleta de dados, que fazem atualização dos dados, que calculam correlação, fazem operações matemáticas e fazem previsões baseadas em algoritmos de machine learning, eu vou extraindo partes do meu programa, vou construindo programas novos e vou mostrando para vocês e colocando aqui no meu site ihack.com.br o código-fonte para que vocês possam executar na casa de vocês. Eu utilizo aqui o Linux, uma versão do Debian, o Debian mais atualizado que existe, o Python na versão 3, a última versão, e eu tenho essas bibliotecas aqui instaladas. Vocês podem já, se quiserem, preparar o ambiente de vocês para rodar os meus programas sem precisar se preocupar com instalação de bibliotecas. É só instalar essas bibliotecas que vocês estão vendo aqui na tela, que todos os programas vão rodar legal. Para rodar no Windows, é possível que haja necessidade de fazer alguma alteração no código, localização dos arquivos do banco de dados, CSV, arquivos do Excel, mas é pouca coisa que precisa mudar, então é bem provável que muitos dos programas rodem no Windows sem necessidade de muita alteração. Aqui no meu site é o ihack.com.br. É aqui nesse site que vão estar os vídeos da série de vídeos, artigos sobre inteligência artificial, Python, Linux, e também vão estar os cursos que, à medida que forem sendo produzidos, vão ser disponibilizados aqui nesse site também. E aqui embaixo desse vídeo, aqui no site ihack.com.br, eu já vou disponibilizar o código-fonte necessário para construir essa interface gráfica para o Big Data que a gente vai construir juntos nessa série de vídeos.